Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de mais uma vez estar compartilhando um pouco do que Deus tem falado. Tive fazendo um vídeo ano passado sobre as densas trevas que eu via no meu sonho e sobre logo após o arrebatamento, que eu creio que está muito próximo, porque muitas pessoas têm tido inclusive o mesmo sonho e a mesma visão, Deus mostrando escuridões e trevas sobre a terra, como hoje está, né? Essa pandemia, muitas mortes e o mundo anda em trevas, literalmente. Mas eu gostaria de alertar vocês sobre o sonho que eu tive em janeiro desse ano, mais ou menos, antes do carnaval. Eu sonhava que eu via uma grande igreja, um grande templo, e dentro desse grande templo tinha o altar com 2 bancos antigos de madeira vazios. O altar vazio, não tinha ninguém. E o restante da igreja, bem grande, tinha 2 andares, 2 patamares, estava lotado de gente, aqueles grupos de pessoas, como se fosse escola dominical, quando tem aqueles grupos, mas muito lotado, e muitos grupos, e muito lotada, a igreja cheia, lotada, aquele templo. E na parte de cima eu via pessoas jogando sinuca, no patamar de cima, jogando sinuca, pessoas que são ateus, juntos ali, e na parte de baixo eu vi aquela aglomeração de muita gente também, né? Só que os bancos vazios, os bancos do altar vazio, 2 bancos grandes assim, inclinado, vazios, e não tinha ninguém em cima do altar. E logo após, quando eu fui para a parte de cima, eu olhei e eu vi pessoas morrendo. Uma pessoa morreu e uma confusão enorme. E eu achei estranho, eu acordei com aquele sonho e Deus falava para mim, quando eu acordei, apostasia. Então, meus irmãos, eu gostaria de estar lendo para vocês o que a Bíblia nos fala sobre isso, dos últimos dias, né? Em 2 Tessalonicenses 2:1. Que fala inclusive acerca do sinal, um dos sinais da vinda de Jesus. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, meus irmãos, como vocês veem, Paulo, naquela época, veio falando que a volta de Cristo não seria naquele momento, porque ainda haveria de vir apostasia, para que seja o último sinal para que Jesus volte. E eu gostaria de falar para vocês sobre esse sonho que representa justamente o altar vazio, sem a presença de Deus. E engraçado que logo após esse sonho, no carnaval, eu vi pastores de igrejas muito grandes com sambódromos em cima do altar. Isso não representa a presença de Deus no altar. E é justamente como eu via, vazio. Pessoas fazendo alianças com o mundo. E isso não representa a presença de Deus no altar. Pessoas se misturando com o mundo. A igreja se misturando com o mundo. E aqui eu vou deixar aqui uma imagem que fala um pouco. Eu achei interessante
resolvi deixar aqui para vocês verem. A igreja evangélica está perdendo a sua verdadeira identidade. Infelizmente, o diabo tem buscado parceiros e colaboradores dentro da própria igreja. Muitos cristãos estão dando lugar ao diabo e levando o mundanismo para dentro dos templos. Música, hábito, costumes, linguagem, roupas e coisas que no passado eram abomináveis, mas que hoje já viraram moda. Não seja você o responsável em levar as coisas do mundo para dentro das igrejas. Quem faz amizade com o mundo vira inimigo de Deus. E aqui, entra, aproveite que estão dando lugar. Aonde dão lugar, o diabo está entrando mesmo, botando o mundo para dentro das igrejas. E sutilmente isso veio de uns anos para cá acontecendo. Só que muitos estão desapercebidos, estão deixando as coisas do mundo entrar para dentro da igreja. O que era errado no passado, hoje já está certo. As coisas do mundo que o mundo fazia e a igreja abominava, hoje a igreja está fazendo também em conjunto. E isso é muito sério, meus irmãos. Que Jesus próprio fala em Lucas 6,46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei que a quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Em 1 João 5,3 também diz assim, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, se você diz que ama a Deus, mas o que a Bíblia está na palavra você não cumpre, você não ama a Deus. Quem ama a Deus cumpre os mandamentos de Deus. Ainda que o mundo inteiro esteja mudando e distorcendo a verdade do Evangelho, você não pode se corromper e se conformar com esse mundo. Mas você tem que transformar o mundo pelo poder da palavra de Deus, para que a apostasia e o engano não entre dentro de você e você acabe ficando nesse mundo também. Porque a enganação já está no mundo. A apostasia, o engano, estão distorcendo a verdade do Evangelho. Poucos estão fazendo o que Jesus manda nos seus mandamentos. Estão seguindo pastores, profetas e o homem, mas não seguem a palavra de Deus. E a maior mensagem e profecia que existe ainda é a palavra de Deus e sempre vai ser. Então tudo que está fora dela, pessoas usando de meios para lucrar dinheiro, para distorcer o que a verdade fala, isso é mentiroso. Isso é apostasia. Não se deixe enganar, meu irmão. Jesus está muito próximo de voltar. E o último sinal que Paulo vem falando para que aconteça o arrebatamento seria a apostasia nas igrejas. E Jesus fala, haverá porventura fé na terra quando eu voltar? A fé que Jesus está falando é uma fé verdadeira. É uma fé que não te pede dinheiro em troca no Evangelho. É uma fé que não te promete um mundo de riquezas, mas te promete o céu. É a fé que alimenta os famintos e os necessitados que estão nas ruas. É a fé que ama o seu irmão e não adultera, não fornica, não rouba, não mente. Essa é a fé verdadeira. Se você está praticando essa fé que a Bíblia fala, você não está na apostasia. Você não está no engano do mundo. Porque esta última igreja que passará por essa apostasia é a igreja final. É a igreja que se deixou levar pelas coisas do mundo. A igreja de Laodiceia, que fala que está rica e não precisa mais de nada. Mas ela é pobre. E ela está preparada para o
o engano que virá sobre o mundo, que é o anticristo que vai enganar. Então, cuidado, meus irmãos. Não se deixe levar pelo que o mundo tem jogado para dentro das igrejas, mas se atente ao que a palavra diz, ao que Jesus fala. Tudo que estiver fora da palavra de Deus, ainda que um anjo lhe apareça dizendo um novo evangelho, é mentiroso. Não acredite. Pois a Bíblia fala que o diabo ele se transforma até em anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. E Jesus falou que muitos, inúmeros, mentirosos, falsos profetas surgiriam e enganariam muitos por parte da apostasia. Por isso, meu irmão, priorize sua salvação, ainda que doa, ainda que sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos, seus tios, seus avós, seus pastores, muitos líderes religiosos estejam fazendo errado. Não se compactue com isso, mas transforme e fale a verdade. Não seja covarde, porque os covardes também não herdarão o reino dos céus. E assim, que a graça e a paz estejam convosco.